com um livro um tanto quanto inspirador e revelador para a fé cristã, né? A importância desse livro. E que livro é esse, professor, que vamos abordar hoje? Esse livro que vamos discutir hoje é o chamado Livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, né? E hoje, nossa aula tem como tema Livro de Atos dos Apóstolos, onde Cristo sobe, o Espírito Santo desce, os apóstolos se fortalecem, o cristianismo cresce e a igreja se estabelece. E é exatamente nesta ordem que o livro nos ensina a respeito disso. Jesus Cristo é levado aos céus, o Espírito Santo, Deus determina a descida do Espírito Santo em Atos 2, e a partir do Atos 2 temos eventos e fenômenos maravilhosos, porque Deus vai interceder por todos aqueles atos, a fim de que haja o expansionismo do cristianismo, e para que a igreja se estabeleça como aquela que tem como função primordial defender a teoria, e defender a verdade, teoria não, a verdade do Cristo ressurreto, do Cristo que ressurgiu, do Cristo que venceu a morte, e também para ensinar a respeito da fé cristã. Ensinar a respeito daquilo que o Cristo Jesus, quando veio ao mundo em sua natureza humana, ensinou aos seus apóstolos e os seus seguidores. Então a igreja tinha esse papel inicial. Então vamos descobrir exatamente como a igreja, que é o corpo do Cristo, se formou. Então temos hoje uma responsabilidade bastante importante, porque vamos narrar a respeito da igreja, né? O corpo do Cristo, como ela se estabeleceu. E assim vou pedir permissão para fazermos uma oração para que Deus possa abençoar essa empreitada, tá? Fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de vir aqui explorar a respeito de mais um livro santo. Um livro diferenciado, Pai. Um livro onde o Senhor nos ensina a intercessão do Espírito Santo para o crescimento da palavra, para que a fé do Cristo Jesus, a fé cristã, invadisse todo mundo. E esse livro, Pai, é muito importante para todos os cristãos, para que aqueça os corações e entenda de fato que todos os acontecimentos têm a sua permissão. Assim, Senhor, peço que o Senhor me capacite, Pai, para essa empreitada. E assim possa apresentar o genuíno ensinamento e que os meus irmãos possam, assim, sair mais fortalecidos na fé a partir do conhecimento que possa resultar desta aula. Amém? Amém, igreja? Então vamos para mais uma aula da EBD, viu? Falar do Atos dos Apóstolos, repetindo, porque às vezes, seguindo esses cinco tópicos, a gente de fato já aprende todo o Atos dos Apóstolos. Porque de fato Cristo sobe aos céus, o Espírito Santo desce no Pentecoste, fortalece os apóstolos vai para o mundo, a partir dessa ida para o mundo, o cristianismo cresce e a igreja vai se estabelecer. E assim, o resultado deste crescimento é a fé cristã. Chegando a palavra de Deus até os dias atuais, até aqui no Brasil, até nós, dado esse fenômeno maravilhoso e tão bem descrito nas Escrituras, tá? Então, hoje vamos tratar a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Lembremos que o Novo Testamento é dividido em 4 blocos. Nós já ensinamos isso lá nas primeiras aulas da EBD. O primeiro bloco dos livros do Novo Testamento trata-se a respeito dos evangelhos. 3 evangelhos sinópticos quer dizer juntos, óticos B. Você sempre deve realizar a leitura dos evangelhos sinópticos juntos, em conjunto, numa unidade, para que você possa justamente mesclar as informações. O que falta em um, o outro complementa.
Então, temos 3 evangelhos sinóticos e um evangelho teológico e apologético. Apologético de defesa de uma tese que Cristo é a verdade, que Cristo é um filho de Deus, Cristo é o filho do homem, Cristo é Deus, que é João. Então, o primeiro bloco dos livros do Novo Testamento trata-se dos evangelhos. O segundo bloco de livro do Novo Testamento trata-se de um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, onde vai narrar a respeito da igreja, do crescimento, do seu estabelecimento, da substituição, das guerras, das provocações, das dificuldades externas e internas. Esse livro é maravilhoso, porque vai narrar historicamente fatos que sucederam na história e que, de fato, Deus entendeu como reveladores importantes para a nossa fé, e razão disso consta em um livro. Então, temos o Evangelho, temos os livros históricos, posteriormente vamos ter o quê? As epístolas. Essas epístolas, ela é dividida em 2 as epístolas. O primeiro subgrupo das epístolas, vamos ter as epístolas chamadas paulinas, que são 13, que vai estar no seu livro. Vai iniciar com o livro de Romanos, o maior tratado teológico já escrito em toda a humanidade. Fantástico livro. Vai iniciar com Romanos, 1 e 2 Coríntios, vamos falar em Gálatas, depois vamos falar em 2 epístolas que Paulo escreveu na prisão, vamos falar em Efésios e Filipenses, em Efésios, Filipenses e Colossenses. 3 epístolas escritas na prisão. 1 e 2 Tessalônica, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas 13 epístolas foram escritas por Paulo. Posteriormente, vamos encontrar as epístolas chamadas gerais, as epístolas católicas. Católica porque quer dizer universais. Essas 8 cartas gerais inicia com Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, João 1, 2 e 3, e por fim Judas, irmão de Cristo. E por fim temos o último bloco de livros do Novo Testamento, que é o chamado livro profético, que é o Apocalipse, que vai tratar sobre os últimos dias. Então, o Novo Testamento é dividido em 4 blocos: Evangelhos, livro histórico, que é Atos, que vamos tratar hoje, as epístolas, e o livro de Apocalipse, que é o livro profético, tá? Então, Atos está aqui entre o Evangelho e as epístolas, porque ele vai explicar a respeito, os Evangelhos vai tratar a respeito do Cristo Jesus, e o Atos do Apóstolo vai apontar a respeito da instituição da igreja, e as epístolas, justamente, é a emissão desses documentos para essas igrejas que foram fundadas por alguns dos seus apóstolos. Por isso que vai narrar a igreja sob o ponto de vista apostólico, porque são as igrejas que foram fundadas pelos apóstolos, né? Tão importante. O qual vou pedir, por gentileza, que abramos nossa Bíblia, vamos ler aí do Atos do Apóstolo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, porque o livro já nos dá uma dimensão. O contexto teológico histórico que está acontecendo para fim da inscrição, para fim do escrito do Atos dos Apóstolos, né? A própria Bíblia explica a Bíblia, né? Muito fácil, muito tranquilo. Lembremos que o Atos dos Apóstolos é uma confirmação, né, de uma determinação de Cristo, lá em Mateus capítulo 28, né, do verso 19 e 20, que vai tratar sobre a necessidade dos apóstolos apontar acerca do ensinamento, e também um ensinamento a respeito, né, do ensinamento cristocêntrico, e também a respeito da ressurreição do Cristo Jesus, e também a respeito da andança da grande comissão, né, tão mencionada, e de fazer apóstolos, né, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Né? Esta é a ideia da grande comissão. Então, essa grande comissão vai ensinar por todo mundo. Então, vamos lá. Então, vamos falar a respeito da expansão do cristianismo, do crescimento da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Olha que coisa magnífica. Verso 1. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, ou sua versão pode estar no primeiro tratado que eu escrevi, eu estou utilizando a Bíblia, né, da nova tradução da linguagem de hoje, que assim diz no verso 1. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho. Qual foi o primeiro livro que ele escreveu? Nós já tratamos aqui a respeito do livro de Lucas, né? Lucas também faz a mesma apresentação a Teófilo. Daqui a pouco vamos tratar a respeito dele.
Ele vai falar, no primeiro livro eu escrevi o que foi que Jesus ensinou desde o seu começo do trabalho, até o dia, ou seja, desde o seu nascimento, até o dia que ele foi levado para o céu. Antes de ir, todavia, Cristo, antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Então, ele apenas escolheu os 12 apóstolos, sendo que Judas morreu, então ficou 11 apóstolos, né? Onde em Atos do Apóstolo, capítulo 1, vai ser escolhido o discípulo substituto de Judas, que vai chamar Matias, né? Então, antes de ir aos céus, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo a esses apóstolos. E no verso 3 diz, depois de sua morte, depois da morte de Cristo, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma de que ele estava vivo, até porque o nosso Cristo que nós acreditamos é o Cristo que está vivo até hoje, né? O Cristo que venceu a morte. Os apóstolos viram Cristo e ele conversava com ele a respeito do reino de Deus. Cristo falava a respeito do reino de Deus. Agora, um certo dia, dentro desses 40, quando estava com os apóstolos, Jesus deu a seguinte ordem a ele: fiquem em Jerusalém. Após a minha morte, a minha ressurreição, vocês devem ficar em Jerusalém, até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme o que eu disse. Isso vamos encontrar em Lucas, capítulo 24, 49. Eles tinham que permanecer lá em Jerusalém. Inclusive, João 20, 19 aponta que os discípulos ficavam em Jerusalém, mas trancafiados no quartinho lá em Jerusalém, com medo das autoridades religiosas. Porque se mataram o líder, também iriam matar os seguidores, né? Então eles ficaram com muito medo. Verso 5. Pois de fato João batizou em águas, mas daqui a pouco vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 2. Depois do Pentecoste, todos nós já sabemos a respeito daquele grande evento. Verso 6. Os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então eles lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Então Cristo diz: não cabe a vocês, cabe apenas ao Pai definir quando isso vai acontecer. Mas aí temos aqui o verso-chave do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. É o versículo-chave. Você entender todo o livro, lendo esse verso 8, você já vai ter uma ideia. Ele diz: esse é o momento do reino de Deus. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra, até os confins da terra, provavelmente está presente em sua Bíblia. Então, ou seja, quando o Espírito Santo descer, vocês serão a testemunha, e a partir desse testemunho, ou sendo testemunha, vocês vão apresentar esse testemunho para todo mundo. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, esta é a ideia de Atos dos Apóstolos. Porque, de fato, quando o Espírito Santo desce em Atos 2, aqueles homens que eram covardes, que estavam trancafiados, que estavam com medo, passa a desafiar governante, rei, governador, sacerdote, sumo sacerdote, não importa quem estava pela frente. Aqueles homens se tornaram poderosos, faziam milagres, faziam sinais, faziam maravilhas, proclamavam a palavra, anunciavam a palavra, distribuíam alimentos, enfrentava quem quer que fosse. É muito interessante o livro de Atos, porque de fato entendemos a intercessão do Espírito Santo e a sua importância para o crescimento e o estabelecimento do cristianismo. Tá? No verso 9, já que o Espírito Santo vai descer, depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. E então uma nuvem o cobriu e eles puderam ver. Verso 9. No verso 10, então eles ficavam olhando firme para a nuvem, porque eles viram Jesus subindo. Então, 2 anjos, que aqui é apresentado como 2 homens, né? Verso 10. Quando 2 homens vestidos de branco apareceram para eles, disseram: homens da Galileia, por que vocês ainda estão olhando? Mãos à obra, meu amigo. Então, Jesus estava com vocês e foi levado para o céu. Ele voltará do mesmo modo que vocês o viram. Então, nós já sabemos que no retorno do Cristo, não adianta a pessoa dizer: eu sou o Cristo Jesus. Opa, Cristo do mesmo jeito que foi para os céus, ele vai voltar da mesma maneira para visitar a humanidade, quando acontecerá de fato os atos lá do Apocalipse, tá? Verso 12.
Então, os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras, onde o historiador tem uma precisão perfeita. Ele diz, olha, esse Monte das Oliveiras não ficava em Jerusalém. Ele ficava distante a mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Verso 13. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, o qual ficava no andar de cima da casa, e passa a apontar quem são os apóstolos. E no verso 14, para finalizar, eles sempre se reuniam juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e o irmão dele. Maria, mãe de Jesus, e as mulheres apenas são mencionadas aqui nessa passagem. A partir daqui, vamos falar apenas, a história vai ser apontada, direcionada apenas para 2 apóstolos, Pedro e Paulo, né? Daqui a pouco vamos tratar a respeito. Então, veja o que exatamente Atos dos Apóstolos já nos dá uma ideia. Nos dá a ideia do relato do nascimento do Cristo, nos dá a ideia de que o Cristo morreu, nos dá a ideia que o Cristo ressurgiu, nos dá a ideia que após ele ressuscitar, ele fica 40 dias aí pela terra visitando os seus seguidores. A partir desses 40 dias, ele aparece para os discípulos e diz, olha, se prepare, porque quando eu ir para o céu, o Espírito Santo vai descer. Quando descer, vocês serão minha testemunha, vocês terão que testemunhar tudo que vocês presenciaram. Que, de fato, isso vai acontecer. Vamos ver isso de uma forma bastante magnífica, né? Então, isso daqui a pouco vamos tratar a respeito de uma forma mais específica. Quem é o destinatário do livro de Atos? Aí vamos de novo para aquela nova discussão de Lucas, né? Ele direciona esse escrito para uma pessoa chamada Teófilo, né? Teófilo, Teo quer dizer Deus, Pilos quer dizer de amigo. Então, amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Mas lá em Lucas ele aponta ele na verdade vai tratar Teófilo como ó excelentíssimo Teófilo, né? E essa ideia de pronome de tratamento, de fato, só se aplicava a pessoas que tinham autoridade, pessoas que tinham importância. E aí a tradição e alguns eruditos passam a apontar que lá, aquela saudação de Paulo, lá em Filipenses 4, verso 22, quando diz, ó, todo o povo de Deus está aqui, em especial, os saúda todos vocês de Filipos, e em especial, aqueles que são do palácio do imperador. Então, pessoas de alta importância, de grande autoridade, seguiam o cristianismo, inclusive do próprio palácio do imperador. Então, provavelmente, entende-se que Teófilo tratava de uma pessoa que participava da governança lá de Roma e tal, era uma pessoa muito importante. Mas, óbvio que Lucas, sabedor que muitas vezes aquele escrito poderia rodar por todo mundo, ele escreve diretamente para Teófilo, mas eu acho que já numa ideia baseado de que se aquele escrito fosse levado para outras localidades, como de fato era muito comum, as escritas não eram destruídas. De regras, elas eram preservadas, até porque o escrito naquele tempo era algo muito, mas muito precioso, né? Porque não era todo mundo que tinha acesso à escrita, muito menos a papel, muito menos a tinta. Então, Lucas, acho que ele teve essa ideia. Vou escrever para Teófilo, mas se ele quiser passar essa carta mais adiante, esse escrito, beleza. Então, isso vai se tornar melhor ainda, né? Outros vão apontar que apenas o Teófilo seria apenas um apelido, né? Até porque amigo de Deus pode ser qualquer pessoa. Mas eu acredito que tenha sido, sim, uma autoridade. E como é que a gente pode entender que ele é um segmento, ele, na verdade, ele fazia parte, ele era um livro só, né? O livro de Lucas e Atos era um livro só. Tanto é que ele fala, o primeiro tratado eu te falei a respeito da vida de Cristo. Esse aqui eu vou falar sobre o estabelecimento da igreja, né? E dá para se perceber que é o mesmo estilo literário, né? Também foi escrito no mesmo grego culto, que comprova que o escritor era, de fato, um homem culto, letrado. Isso, toda a tradição vai apontar a respeito de Lucas. Daqui a pouco vamos tratar a respeito. Quais são as principais doutrinas? A principal doutrina é o estabelecimento da igreja. Como a igreja nasceu, como a igreja se desenvolveu e como essa igreja expandiu por todo mundo, né? Isso vai ser comprovado de uma forma bastante magnífica, como a fé foi se propagando por todo o Império Romano, por todo mundo. Bastante interessante, né? Vai atingir a África, lá com o Etíope, vai atingir lá a Acaia, vai atingir a Macedônia, que é justamente o sul da Europa, vai atingir lá a Panfilha, a Galácia, né? Que hoje é a atual
Turquia, vai atingir a Síria, daqui a pouco Samaria, a Judéia, a Galiléia. Então vai atingir todo mundo de uma forma bastante magnífica. Daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. O principal doutrina é o estabelecimento da igreja, criação, desenvolvimento e expansão. Outra doutrina importante no livro de Atos vai tratar a respeito da obra do Espírito Santo. Na verdade, o livro todo praticamente trata sobre a intercessão do Espírito Santo, seja diretamente na vida dos apóstolos, seja em Atos, de forma direta, né? Descendo no batismo, ressuscitando pessoas, realizando milagre, inúmeras pessoas sendo batizadas e convertidas num único dia, 3.000 pessoas, com apenas um sermão poderoso de Pedro, em Atos do Apóstolo, capítulo 2. Então, muito, muito importante. Vamos encontrar a orientação. Percebemos que Deus disse assim, olha, eu retiro Jesus Cristo sobe para os céus para ficar à direita do Pai, né? Mas Deus não nos deixa de forma sem uma devida orientação. Até porque, quando lemos lá no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, João deixa muito claro. João deixa de forma... Nenhum outro evangelho explica esse fenômeno de uma forma tão específica como João nos diz. Olha, no momento em que Cristo for glorificado, quando ele é glorificado com a morte, com a crucificação, com a ressurreição, Deus mandará para todos nós, isso é palavra de Cristo. João capítulo 14, João capítulo 16. Deus mandará para nós o auxiliador, o consolador, o paracleto, o Espírito Santo. De fato, o livro todo vai tratar a respeito do Espírito Santo. A intercessão de Deus por meio do Espírito Santo, fortalecendo aqueles homens. Né? Isso já é uma ideia já dada por todo o Evangelho. O Evangelho já nos descreve isso. João, de uma forma magnífica, João capítulo 14 e capítulo 16 nos dá essa ideia. Lembremos que o Paracleto é aquela mesma ideia da tropa romana, antes de invadir um determinado império, ficava um homem designado, Paracleto, auxiliador, consolador, falando das grandes guerras, vamos para cima, porque nós já derrotamos lá os africanos, já derrotamos lá o sul da Europa e vencemos, que nós somos os melhores, temos as melhores armas e eles não são nada, e nada, se nós perdemos, eles vão ficar com nossas mulheres, nossos bens, mas nós somos fortes. Então, aqueles gritos de guerra, aqueles hinos, deixavam os soldados mais fortes e mais valentes. Então, Cristo, de uma forma magnífica, faz uma parábola e diz, meu amigo, quando eu for aos céus, eu vou mandar para você um consolador, dando essa mesma ideia, para que a tropa ficasse avivada. E, de fato, um dos maiores avivamentos de toda a história do cristianismo se resume não, né? É muito bem representado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando justamente desce o Espírito Santo lá na ideia do Pentecoste. Pentecoste quer dizer, né, 50 dias após a Páscoa. Veja que o historiador foi até magnífico quanto a isso, né? Ele diz, Cristo ficou 40 dias aparecendo para todas as pessoas, para os seus seguidores, e dentro de 10 dias, né, já que ele ficou 40 dias andando pela terra, e Pentecoste acontece nos 50, então 10 dias após ele aparecer por 40 dias, é que acontece o fenômeno maravilhoso lá do Pentecoste. Tá? Que daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Então, essa ideia do Espírito, de obra do Espírito Santo, nos traz a ideia da palavra grega, que é espírito, que no grego quer dizer pneuma. Pneuma quer dizer, dá uma ideia de vento, dá uma ideia de vida, dá uma ideia de sopro, né? Então, de fato, houve um sopro, houve uma vida, de fato, houve um respirar, porque, na verdade, aqueles homens se tornaram outra, né? Eles tiveram outro direcionamento após Atos dos Apóstolos. O título, os manuscritos gregos, não tem o nome Atos dos Apóstolos, eles só tem o nome de Atos, né? Porque Atos dá uma ideia na palavra grega de praxês. Praxês dá uma ideia de grandes acontecimentos ou grandes fatos praticados por grandes personalidades. Então, óbvio, na verdade, que Atos dos Apóstolos vai se resumir muito fácil. Capítulo 1 ao capítulo 12 vai falar sobre a história de Pedro. Capítulo 13 ao capítulo 28 vai falar sobre os atos de Paulo. Então, são grandes feitos desses dois grandes homens. Mas, Cleiton, somente desses dois? Claro que não. Lá vamos encontrar a história de Filipe. Lá vamos encontrar a história de Barnabé. Lá vamos encontrar a história de Timóteo, do próprio escritor que se coloca como testemunho ocular.
Então, de fato, esta ideia, né, do próprio Atos dos Apóstolos, né, ter essa grande realização, essa praxez desses dois grandes apóstolos, mas também tem outros atos lá, tá? Então, inicialmente, Atos dos Apóstolos tinha o nome apenas de Atos, né? Não tinha o nome de apóstolo. Posteriormente, foi acrescido o nome apóstolo, porque, de fato, trata a respeito dos atos praticados pelos apóstolos para fim do estabelecimento da igreja. Então, quando você lê o Atos dos Apóstolos, são os atos apostólicos, né? São os atos praticados por aqueles 12, né? Ou por aqueles homens escolhidos por Cristo, mas um que, de fato, foi escolhido no meio do caminho, percebeu que tinha um perseguidor, óbvio que Deus já estava tudo no plano, né, divino, antes do nascimento daquele cidadão lá, do Saulo, né, um jovem zeloso, né, pela lei judaica, e que, de fato, supostamente ele agiu em desfavor de uma suposta heresia que estava querendo matar o judaísmo, que era Jesus Cristo. Então, ele tinha que matar a heresia Jesus Cristo, né? Sob a ideia da criação de Paulo de Tarso. Quando, então, Cristo aparece para ele, e nós já sabemos lá, em Atos do Apóstolo, capítulo 9, quando surge, na verdade, um dos maiores apóstolos de todos os tempos, que, de fato, ele é o grande responsável pelo expansionismo da palavra cristã, da fé cristã, né? E da palavra, né, de Deus, tá? Então, o título, Atos, né? Atos dos Apóstolos, mas inicialmente era Atos, que tratava sobre praxeis, grandes realizações de grandes homens. Apesar que eu acho que o correto deveria ser Atos do Espírito Santo por meio ou mediante os apóstolos, né? Porque, de fato, foi atos praticados com a intercessão do Espírito Santo a todo momento. Vamos encontrar a intervenção do Espírito Santo, seja no capítulo 1, no capítulo 2, 4, 18, 8, 11, 13, 21. A todo momento o livro dá uma gama de atos praticados pelo Espírito Santo. A autoria, o livro não está autografado, mas dado ao estilo literário, a ideia uniforme, as duas, na verdade, os dois prólogos lá apontando, os dois prefácios, né, apontando a respeito de quem estava direcionado o livro, né, vai tratar a respeito, nos dá uma ideia que é o mesmo autor, de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Todos os pais da igreja, eles apontaram como Lucas como responsável. Né? Lembremos que João, né, vai ter os pais apostólicos, que são aqueles homens que tiveram contato direto com os apóstolos, chamado Policarpo. Defendeu também que quem escreveu, tanto Lucas quanto Atos dos Apóstolos, teria sido Policarpo, que foi discípulo do evangelista João. Ele passa a apontar que quem escreveu foi Lucas. Irineu, que foi discípulo de Policarpo, também afirma que foi Lucas. Do mesmo jeito que os demais pais da igreja, que são aqueles que não tiveram contato com os apóstolos, mas tiveram uma grande importância para a defesa da fé cristã, né, contra as heresias. Esses pais, né, os pais da igreja, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, Eusébio, Jerônimo, todos eles afirmam que quem escreveu Atos do Apóstolo teria sido Lucas. E quem é Lucas, né? Lucas, na verdade, é um médico, né? Um historiador, que, segundo Eusébio de Cesareia e Jerônimo, passa a apontar que ele é da cidade de Antioquia, né? Uma das 3 maiores cidades do Império Romano. Então, ele era gentil. Ele é mencionado em 3 epístolas, em Filemon, no verso 24, onde Paulo chama de cooperador. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, onde, no momento mais delicado da vida de Paulo, ele aponta que apenas Lucas estava com ele. E em Colossenses 4, 14, ele é mencionado como um querido médico, né? Muito, muito interessante essas 3 passagens de Lucas, o que comprova que, de fato, ele era amigo de Paulo, ele era um auxiliar de Paulo, ele era um cooperador de Paulo, e que ele, de fato, foi influenciado por Paulo, né? Inclusive,
Os eruditos passam a apontar que Atos dos Apóstolos foi escrito quando Paulo, depois da terceira viagem missionária, que vai para Jerusalém e que fica preso, depois que ele vai para Antípatris, depois que ele vai para Cesareia, né? Lembra aqui, nessa cidade de Cesareia, que inclusive foi uma cidade, de fato, construída, né, por Herodes em homenagem ao imperador César, né, o nome Cesareia, né, em homenagem ao imperador, ele fica preso lá numa fortaleza. E quando ele fica lá por 2 anos, é quando justamente Lucas estava com ele, passa a colher as informações a respeito do que aconteceu. A partir daquelas informações dadas por Paulo, juntamente tem um fator muito importante, que lá no finalzinho da terceira viagem missionária, Paulo, juntamente com Lucas, informa que ficou na casa de Filipe. Quem é Filipe? Filipe é um dos 7 diáconos escolhidos lá em Atos do Apóstolo, capítulo 6. Né? Filipe, aquele que teve o contato com Etíope, aquele que de fato tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Então, de fato, veja que Lucas bebeu de ótimas fontes, né? Sem falar que posteriormente ele falou com Paulo, provavelmente falava com os demais discípulos e também com Filipe. Então, entende-se que Atos do Apóstolo foi escrito quando Paulo esteve preso em Cesareia, tá? Também, segundo o livro de Atos, percebe que o seu escritor ele foi uma testemunha ocular dos Atos. Porque em 4 passagens ele menciona que ele estava participando. Ele vai utilizar o pronome nós, né? O primeiro pronome singular, ele vai dizer nós, ele vai dizer, em Atos capítulo 16, verso 10, ele vai dizer, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho. Então, procuramos. Então, de fato, ele estava participando. Em Atos 26, ele vai dizer, navegamos de Filipos em 5 dias e fomos para aquele outro porto. Em Atos capítulo 27, verso 1, ele vai dizer, ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então, de fato, devíamos, né? Em Atos capítulo 28, verso 16, ele vai dizer, quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar com sua conta. Então, ou seja, ele estava com Paulo no momento que Paulo estava em Roma. Ele estava no momento que foi iniciada a segunda viagem missionária, que foi lá em Atos capítulo 16, né? Então, isso tem uma grande importância. Esse autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, segundo a tradição judaica, ele evangelizou lá no sul da Europa e acabou sendo morto lá na Grécia. Tá bem? Demonstra ter um alto conhecimento a respeito da geografia da Palestina, da Ásia Menor e da Itália, porque ele fala com muita propriedade a respeito da localidade. Sem falar também, ele consultou fontes escritas. Porque em Atos dos Apóstolos existe a menção fidedigna, ele abre aspas, para colocar o próprio texto da carta. A primeira carta que foi escrita pelo Sínodo de Jerusalém, daqui a pouco vamos tratar a respeito dele, quando é reunido, né, justamente as principais autoridades, as colunas da igreja de Jerusalém, juntamente com delegados, né, da igreja de Antioquia. Então, Atos capítulo 15, verso 23 a 29, ele abre aspas para fazer a menção a respeito da carta. Então, ele estava de posse naquela carta. Em Atos capítulo 23, verso 26 e 30, ele também abre aspas para mencionar o texto da carta enviada pelo comandante Lísias ao governador Félix. Muito interessante. Então, de fato, ele bebeu, ele colheu a fonte de uma forma fidedigna, de forma fiel, para apresentar essa carta de uma forma mais coerente possível. Né? Então, ele foi testemunha ocular dos fatos, ele ouviu as informações anteriores do próprio Paulo, colheu a informação de Filipe, né, que era o diácono, então isso teve uma grande importância. Isso tornou o escrito dele extremamente enriquecedor. Tá? Em Atos dos Apóstolos, ele faz muita menção ao Antigo Testamento, apesar que essa menção não é dele, né? Até porque ele vai mencionar a respeito de defesas feitas por outros personagens, como Pedro. Ele vai falar sobre, em Joel, capítulo 2, ele vai falar que Pedro, hoje se cumpriu, né? Em Joel, capítulo 2,
né? Quando lá menciona que derramarei o Espírito sobre toda a carne, então seus filhos, suas filhas, os pais irão profetizar, seus servos, seus escravos. Então, ele passa a mencionar isso. Apesar que não é ele, né? Já que ele faz menção que foi o sermão, que os acontecimentos, o apontamento de Pedro. Mas ainda assim, é um grande conhecedor da Bíblia judaica. Tá? Vai mencionar Joel, vai mencionar Salmo 16, Salmo 110, Salmo 118, Salmo 2. Isaías é muito mencionado no texto de Atos, Isaías 66, 53, Isaías 6, esse 53 lá do Etíope, né? O do Isaías 6, quando Paulo chega em Roma. Muito interessante mesmo, tá? O Isaías 66, lá aquela menção referente ao templo, lá Estevão defendendo perante o Sinédrio, uma das maiores defesas do Atos do Apóstolo, porque, sem dúvida, daqui a pouco vamos tratar a respeito do que Estevão traz de tão importante naquele sermão tão poderoso. Para mim, o melhor sermão de Atos dos Apóstolos, porque faz uma revisão da história judaica de uma forma muito interessante. Tá bem? Datação, né? Aponta-se que ele escreveu antes do fim do primeiro cárcere de Paulo em Roma, né? Na verdade, ele começa lá a escrever o Lucas, né? A partir da prisão em Cesareia, começa a escrever em Atos dos Apóstolos, mas aponta que, de fato, ele escreveu até o fim do primeiro cárcere, porque Paulo ficou preso por duas oportunidades em Roma, né? A primeira oportunidade, vamos encontrar lá em Atos capítulo 28, ele chega em Roma, de fato, o cara diz, ó, você vai ficar em prisão domiciliar, né? Vai ficar só sob acompanhamento de um soldado. Mas tem ainda a segunda prisão, que é 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, onde também ele vai dizer, opa, traga para mim aí o meu auxiliador, que é João Marcos, que é o evangelista, o evangelho de quem escreveu o evangelho de Marcos, entrega para mim os livros. E ali vai retratar a respeito da morte. Ali é pouco antes da morte dele. Mas não. Por isso que alguns eruditos vão apontar que o Atos dos Apóstolos, ele não finaliza de uma forma tão específica. Ele para, é um fim do nada. Ele para, e isso, na verdade, nos dá a ideia que a igreja, a continuação da igreja atual é a continuação do livro de Atos, né? Hoje, nossa igreja é a continuação do livro de Atos, né? Porque ela é um livro vivo, é um livro para a eternidade. É um livro que se prolonga por toda a história, né? Mas, de fato, ele para no meio do caminho. Paulo chega em Roma, tem a prisão domiciliar, chama os líderes judaicos, explica a respeito do caminho, os caras, metade aceita, outro não aceita, saem indignados, eles dizem, opa, Isaías 6, meu. Isaías 6. Tinha que proclamar a verdade, mas de coração duro não vai receber, mas aquele de coração leve vai, de fato, se encher da mais pura verdade, que é o próprio evangelho. Mas essa é a ideia, ele para ali. Não vai apontar a respeito do que foi que sucederam. Ele para no meio do caminho. Mas por que exatamente? Muitos acreditam que foi escrito entre 60 e 70. Eu acho que foi lá na década de 60 depois de Cristo. Porque ele não menciona a respeito do martírio de Tiago. Tiago, líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus Cristo, segundo a tradição judaica, segundo Eusébio de Cesaré. Ele foi jogado do pináculo do templo. Quando cai no chão, ainda assim, ainda não cai morto. E ainda começa a dizer, Senhor, perdoa que ele não sabe o que faz, depois é apedrejado pelo resto dos religiosos. E Tiago morreu em 62. Ele não menciona. Ele também não menciona a respeito da perseguição feita pelo imperador Nero, em 64. O sem vergonha que tocou fogo em Roma, botou culpa nos cristãos, depois passa a difundir uma perseguição grandiosa em desfavor dos cristãos. Ele não fala a morte de Tiago de 62, a perseguição de 64 por imperador romano. Ele não vai falar sobre a queda de Jerusalém, um fato histórico tão importante que aconteceu em 70 depois de Cristo. Então, presume-se que ele escreveu até o ano de 60 depois de Cristo, né? Para ele não ter mencionado 3 grandes fatos, até porque martírio por martírio ele fala da morte de Tiago menor, o irmão de João, né? Mas não vai falar sobre a morte do Tiago o justo, né? O filho, o irmão de Jesus Cristo, escritor da epístola de Tiago. Então, de fato, nos dá a ideia que foi antes desse evento marcante, tá? Principais personagens, vamos encontrar Pedro, que é a rocha, chamado de a rocha. Vamos encontrar, vai falar sobre João, que é justamente sempre até o capítulo 4,
João tem uma importância, ele é mencionado em Atos do Apóstolo, depois é esquecido, porque de fato a grande importância é Pedro, por ser justamente a rocha, a pedra fundamental para a construção da igreja, para trazer a ideia da igreja junto a Jerusalém. Vamos falar sobre Tiago. Tiago, um dos 12 discípulos, que é o segundo mártir da fé cristã, vai estar lá no capítulo 12. Vamos falar de Estevão, primeiro mártir do cristianismo, o primeiro é Estevão, um diácono especial, daqui a pouco vamos tratar a respeito dele. Vamos falar sobre Filipe, outro diácono. O Atos do Apóstolo lhe dá uma importância, muitas vezes não é um apóstolo, não, é outros caras que levaram a igreja também sobre essa grande responsabilidade, enfrentaram a chamada judeus libertinos da sinagoga dos libertos, né? Que daqui a pouco vamos tratar a respeito dele. Estevão levou, bateu no peito, senão vem para cá. Filipe, que depois da morte de Estevão, sai pregando a palavra de Deus e sai por Samaria e posteriormente encontra o Etíope. Daqui a pouco vamos tratar a respeito disso para não invadir o tempo que vamos tratar sobre isso. Então vai falar um dos responsáveis, Filipe, né? Responsável pela distribuição do alimento, responsável por levar a palavra de Deus, pela expansão, posteriormente vai para Cesareia, mora em Cesareia, inclusive dá a maior hospitalidade para Paulo e sua comissão, quando passou por Cesareia, quando justamente depois vai ser preso lá em Jerusalém. Paulo, um missionário, um jovem rebelde, um defensor nato do judaísmo em desfavor da heresia chamada Jesus Cristo naquele momento. Então, o Senhor mostra, de fato, a verdade. Eu não sou heresia, meu irmão, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Fique cego, depois você vai ver a verdade, uma coisa magnífica, né? Vamos encontrar Barnabé, chamado Filho da Consolação, fantástico. Barnabé, que daqui a pouco vamos tratar, um levita de Chipre, que de fato vende toda a sua propriedade, entrega aos apóstolos, ganha uma posição no grupo, que de fato vai influenciar o erro de Ananias e Safira, né? Que daqui a pouco vamos tratar a respeito de Safira. Cornélio, primeiro dos gentios, né? O primeiro dos cristãos gentios, fantástica a história dele lá em Atos 10. Timóteo, lá da cidade de Listra, muito respeitado, filho de judeu, posteriormente se torna pastor em Éfeso. Lídia, vendedora de púrpura, diz que ela é da cidade de Tiatira, ela era uma asiática em terras europeias, porque de fato era uma comerciante, era uma guerreira, era uma vendedora, era uma mulher de respeito, né? Muito, na verdade, muito hospitaleira, leva, na verdade, o apóstolo para morar na casa dela, fantástica. Silas, um missionário, né? Fantástico. Leva a carta depois do Sínodo de Jerusalém, junto com os apóstolos lá para Antioquia. Depois tem uma briga de Barnabé, ele vai para a segunda viagem missionária com Paulo, se junta com Timóteo, com Lucas e desce a grande comissão para romper toda a Europa, a Macedônia, a Acaia. Uma coisa maravilhosa. Vamos encontrar Apolo, pregador natural, mas um pregador que pregava uma verdade não tão verdadeira. Na verdade, teve que ser lapidado por Priscila e Áquila, e depois ele se irrita e fala assim, não vou para Éfeso, não vou para Corinto, que lá a briga lá, meu irmão, de teologia é pesada, e eu vou romper tudo com o caminho do Cristo Jesus. Fantástico. Vamos encontrar lá em Atos 18, 19. Vamos encontrar Félix, um governador safado, propineiro, corrupto, esposo lá de Drusila, que é irmã do rei Agripa II, que é neta de Herodes o Grande, e o cara é um safado, segurou Paulo na intenção que ele pagasse propina. Vamos falar sobre Festo, o homem que sucedeu Félix como governante e que foi o responsável pela revisão do julgamento de Paulo juntamente com o rei Agripa II, mas daqui a pouco vamos tratar a respeito dele. Herodes Agripa II, o que tratou o cristianismo com sarcasmo. Paulo, como tu achas que em tão pouco tempo me tornarei cristão? E Paulo simplesmente diz, quão feliz ficarei eu se não só você, como todos que escutam esta palavra maravilhosa e possa beber e ser transformado pelo genuíno cristianismo e mudar a sua vida, salvo
com essas cadeias, com essas correntes que estão em mim. Fora isso, peço que todos vocês sejam transformados com a mesma verdade que de fato abriu os meus olhos. Né? Então, muito lindo, lá em Atos capítulo 26. Por fim, vamos encontrar Lucas, o médico que acompanhou Paulo a partir da segunda viagem missionária e até a chegada em Roma. Muito importante. Então, esses são os principais personagens deste livro. Passada a ideia dos personagens, vamos falar agora a respeito do esboço do livro. Né? Muito simples, muito simples. Para falar do livro de Atos dos Apóstolos, divido o livro em dois. Do capítulo 1 ao capítulo 12, os atos são direcionados, os atos têm como foco Pedro, a coluna, a rocha, a pedra fundamental para a igreja que foi criada, instituída, estabelecida em Jerusalém. Capítulo 1 ao capítulo 12. Depois do capítulo 12, Pedro some no mapa, depois só vai só mencionado no capítulo 15, que ele participou do sínodo de Jerusalém. Mas a partir do capítulo 13, vamos falar a respeito de quem? De Paulo. Um jovem judeu, fariseu, da cidade de Tarso, na Cilícia, né? Da tribo de Benjamim, de fato, um judeu zeloso, né? Um cara, um mestre da lei, que tinha grande referência e importância junto ao Sinédrio. O Sinédrio quer dizer o Conselho Superior do povo judeu, o cara que foi tratado e foi devidamente preparado aos pés de Gamaliel, que vai ter uma informação, uma importância genial em Atos 5. O mestre dele, que faz o que é do homem, meu irmão, desaparece. O que é de Deus, prospera. Às vezes uma palavra que fez no intuito, que deu no intuito até de blasfemar em referente ao trabalho realizado pelos apóstolos, acabou abençoando e acabou demonstrando, né, que o trabalho de fato era de Deus. Né? Foi uma palavra amaldiçoadora que acabou sendo abençoadora. Né? Daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Então, o esboço. Capítulo 1 ao capítulo 12 vai tratar sobre Pedro. E Pedro vai tratar apenas o quê? O ministério, o crescimento da igreja na Judéia, em Jerusalém, em Samaria, nessas três localidades. Judéia, Jerusalém e Samaria. Sobre a responsabilidade de Pedro. Capítulo 13 ao capítulo 28, a primeira viagem missionária de Paulo, já vai estar no capítulo 13, fantástico, 13, 14, primeira viagem missionária. Capítulo 15 vai falar sobre o concílio de Jerusalém, porque houve um equívoco referente à interpretação da lei, queria que os caras passassem pela circuncisão, eles não aceitaram. Depois vai tratar sobre a segunda viagem missionária, terceira viagem missionária e julgamento de Paulo, ou seja, a partir da prisão dele. Tá? Então, essa é a divisão. Agora vamos tratar a respeito dos capítulos de uma forma... Não vou adentrar sobre todos os assuntos, porque senão vai ficar muito extensa essa aula. Tá bem? Capítulo 1. Capítulo 1 de Atos vai tratar sobre a subida de Jesus Cristo para os céus. E o livro de Atos é um elevador bastante interessante. Cristo sobe e o Espírito Santo desce. Então, no primeiro capítulo, nós já lemos do verso 1 ao verso 14, praticamente vai tratar sobre a ascensão de Cristo, né? Onde ele vai aos céus, vai ficar à direita do Pai, e de lá vai, de fato, olhar em todos os atos que vão acontecer na Terra, sob a administração dele, de Deus, e o Pai. E manda o Espírito Santo para a igreja que vai estar presente lá no capítulo 2. No capítulo 1, vamos falar ainda a respeito da escolha de Matias. Bastante interessante, porque Pedro fala, olha, são 12 casas, né? São 12 tribos, 12 apóstolos, essa referência. Um dos apóstolos traiu, Judas. Precisamos substituí-lo. E quem vamos substituir? Então, Pedro dá uma ideia bastante interessante. Ficou entre dois apóstolos, porque Pedro diz assim, temos que escolher entre aqueles que beberam do ensinamento de Cristo Jesus, presenciaram todos os atos, estava desde o batismo até a ressurreição.
Porque muitos cristãos têm o equívoco de achar que o evangelho ficava preso aos 12 apóstolos. Não, não, não. Cristo tinha os 12 apóstolos e os 72, ou os 70, como você queira. Onde ele justamente tinha os discípulos. Onde ele mandava, antes dele adentrar, vou entrar em Dias d'Água, por exemplo. Ele mandava o apóstolo lá em Dias d'Água, eis que vem o Filho de Deus para tratar sobre o arrependimento e tratar sobre o reino de Deus e venha conhecer a verdade. Então, quando Cristo chegava na cidade, ele já tinha sido anunciado. De fato, era o rei, como se o rei que adentrasse um determinado território, antes disso, ele mandava que a pessoa fosse lá anunciar ele. Isso ajudava bastante. Então, aqueles 72 estão mencionados lá em Lucas, capítulo 8. Muito bom, traz uma ideia muito fantástica. Então, ele fala, provavelmente Matias era um daqueles 70. Então, eles ficaram entre Matias e um outro cidadão chamado José de Barsabás. Então, como é que eles escolheram? Através de sorteio, né? Então, escolheu esta pessoa para ficar no lugar de Pedro, que foi uma pessoa, ou no lugar de Judas, né? Então, foi uma testemunha da ressurreição, acompanhou toda a história, então, de fato, estava habilitado para ser chamado de apóstolo, porque teve contato com Cristo, seguiu todos os ensinamentos, não foi um dos 12 escolhidos, mas presenciou tudo. No capítulo 2, temos a maior manifestação de avivamento após, justamente, o nascimento do Cristo. Porque é a partir dali a igreja nasce. Porque eles estavam, segundo João capítulo 20, verso 19, os apóstolos, como inclusive já lemos em Atos capítulo 1 até o verso 12 a 14, nos dá a ideia que os apóstolos, após a morte do Cristo, disseram, rapaz, Cristo morreu. E ele disse que a gente tinha que ficar em Jerusalém, que tinha que esperar a descida do Espírito Santo. Mas é lógico, se o cara matou o líder, vai matar a regra, né? Os perseguidores iriam matar também os seus seguidores, porque eles queriam ficar livre da suposta heresia chamada Cristo Jesus. Então os apóstolos ficavam presos dentro do quarto com medo. E aí quando Cristo falou, eu vou subir, o Espírito Santo desce. E de fato houve o cumprimento da profecia apontada lá em Joel, né, capítulo 2, verso 28 e 29, onde a própria Escritura já dizia, eis que vai chegar o tempo em que eu irei derramar o Espírito Santo sobre todas as carnes, onde filhos, filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visão, até os servos, os escravos receberão o derramamento do Espírito Santo. Então, obviamente, após o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. 40 dias que eles estão andando por toda a terra, visitando os seus discípulos, comprovando, rapaz, estou vivo para a eternidade. E os 10 dias para completar o Pentecostes, 40 que estão andando, 10 dias, dentro desses 10 dias, foi quando aconteceu esse derramamento do Espírito Santo, tão bem mencionado por Joel, capítulo 2. Tá? A partir dali ele vai encontrar, e por que foi utilizado de forma estratégica por Deus. Porque na festa do Pentecoste, os judeus de todas as regiões, eles iam visitar Jerusalém. Então, a partir dali, aquele fenômeno, justamente, eles passaram a ouvir em sua própria língua, diga-se, 14, 15 grandes regiões de grande importância. Tinha Pártia, tinha Média, Mesopotâmia, Elão, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, Arábia, Creta. Veja que grande dessas regiões posteriormente vão ser visitadas. Mas esses homens, a partir dessas experiências, judeus, chamados judeus helênicos, eles, a partir daquele momento ali, eles ouviram a respeito das grandes maravilhas realizadas por Deus, através da própria voz dos apóstolos. Então veja que essa parte é tão importante que lá quando Pedro escreve a primeira carta de Pedro, olha lá no introito, escrevam para os judeus dispersos por todo o império, do ponto da Capadócia, da Mesopotâmia, tal. Então ele vai lá apontar justamente grande parte dos judeus que participaram do Pentecoste. Ele também vai direcionar a primeira carta de Pedro. É só dar uma lida lá que veja a similitude dos povos ali. Óbvio que alguns judeus, algumas regiões como essa aqui, vai ser explorada por Paulo, onde vai implantar algumas de suas igrejas. Tá bem? No capítulo 2 também vamos encontrar um sermão poderoso de Pedro, porque de fato um sermão que vai apontar a respeito da história dos hebreus, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre o Cristo Jesus. Resultando o quê?
Atos dos Apóstolos diz que só tinham os apóstolos mais 120 pessoas. Pouquíssimas pessoas. A maioria abandonou o cristianismo. Aquela multidão toda que seguiu Cristo não entendeu o simbolismo e a importância da cruz, da morte de cruz e após a ressurreição. Sobrou apenas 120. Mas apenas com um pregão ou com um sermão poderoso, resultou em 3.000 convertidos. Vamos encontrar lá no verso 41. Então já dá para ver que a igreja cresce de forma magnífica. No capítulo 3, vamos encontrar um coxo que se encontrava no portão formoso do templo. E aquele milagre ali, ele é fundamental para o estabelecimento da autoridade dos apóstolos. Porque ali a comunidade passou a entender, opa, não só o mestre deles consegue praticar grandes sinais, milagres e maravilhas. De fato, houve o derramamento do Espírito Santo, ele é o Messias, porque os seus discípulos conseguem realizar proezas e maravilhas que só o mestre fazia. Então, os apóstolos se tornaram extremamente famosos em toda a Judéia e Jerusalém. Isso assustou o Sinédrio. E a partir dali inicia a perseguição à igreja, no capítulo 3. E aí, Pedro começa a apresentar o sermão perante o templo. Homens, veja a importância do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, com medo, no quarto, com as portas trancadas. Com o Espírito Santo, ele vai, converte 3.000 numa única pregação, cura uma pessoa coxa lá, em frente ao templo. No verso 16, faz um discurso genial, falando sobre a injustiça sofrida por Jesus. Olha, rapaz, o Messias veio, foi morto pelas autoridades. Então, conforme tudo apontado pelos profetas, Moisés disse que haveria um discípulo na mesma grandeza que ele, o maior, né? Obviamente, seguindo a lógica dos demais profetas. E para com um discurso genial. E inicia a perseguição. Né? No capítulo 4, vamos ter Pedro e João, não diante mais do templo. Eles são convocados para o Sinédrio, porque os próprios saduceus começam a pressionar. Diga assim, rapaz, vocês vão ser presos aqui. Tá? E a partir daquela ideia, eles são presos e são levados para o Sinédrio. Depois há uma pregação e dali 5.000 pessoas passaram a crer na fé cristã. No verso 19, esses saduceus perante o Sinédrio dizem, rapaz, você tem que parar de anunciar a respeito do Cristo Jesus. Ele vai dizer, eu vou obedecer às ordens de homens ou a de Deus? E é muito interessante. Depois eles são soltos, ele é advertido pelo Sinédrio, mas são soltos, no capítulo 4. Já no capítulo 4, passa a apontar a ideia de comunidade. Comunidade comum, igual a todos, unidades todos juntos. Então, essa comunidade de bens, de interesse, de provisão, né? Então, dos primeiros cristãos. E no capítulo 4, que vai justificar um ato extremamente complicado de se entender no capítulo 5, vamos encontrar a história do cara chamado Barnabé, que quer dizer aquele que dá consolação ou aquele que dá ânimo. Barnabé é apresentado como José, da cidade de Chipre, um levita, toma conhecimento a respeito dos Atos dos Apóstolos, vende tudo, entrega tudo que tinha de todo o coração a esse grupo e passa a ter prestígio, de fato, no grupo. Não só porque ele concedeu, mas porque, de fato, ele é um homem cheio de Espírito Santo. E aí vamos encontrar no capítulo 5 a história de quem? De Ananias e Zafira. Porque ele diz, vou vender também, vou entregar uma parte para ele, vou ter também toda a credibilidade, todo o respeito da comunidade. E Paulo até diz, o imóvel era seu. Se você vendesse por 5, por 10, por 15, 20, 200 mil, não tinha nada a ver. Agora, por que foi que você mentiu para Deus? Porque ele queria os favores, ele queria o respeito, ele queria as altas posições. Em razão do que aconteceu com Ananias e Zafira, o evangelho passa como uma ideia de apenas uma doutrina, ou como uma seita do caminho, é muito bem conhecido, como algo que deve ser devidamente cuidadoso e temeroso. É algo de Deus. Algo de Deus. Então, ali, a partir da história de Ananias e Zafira, exige-se a integridade de propósito. Se você quer se entregar a Deus, você tem que carregar a sua cruz, mas você tem que vir para cá de todo o coração. Não vem para cá de mentira.
Se tiver de mentira, você viu que o cara foi fulminado, o cara morreu, ele e a mulher. 2 mentirosos, querendo favores celestiais, querendo favores entre os homens, mentindo para Deus, mentindo para o Espírito Santo, né? Então, muito interessante. No capítulo 5 ainda, vamos encontrar o que os apóstolos foram tirados da prisão. Eles são presos, já que eles estavam pregando a respeito de Cristo Jesus, lá no verso 17. E quando ele está preso, um anjo vai lá e abre as cadeias lá, ele sai, vai anunciar de novo. De manhã, quando chega pela manhã, que o conselho chega, o Sinédrio chama, vai pegar os caras na cadeia. Os caras não estão na cadeia, os caras estão pregando. Leva para o Sinédrio. Quando chega no Sinédrio, eles pretendem matar os apóstolos. Verso 33. Mas aí, percebendo que seria uma grande afronta que já tinha feito com Jesus Cristo, ia ficar muito manifesto o que eles fizeram, a ilegalidade cometida. E aí, quando ele vai consultar um homem de respeito chamado Gamaliel. Gamaliel passa a dizer, ó, já teve 2 impostores aqui. Temos o Teudas com seus 40 homens que foram assassinados, e também o Judas, sem vergonha, que era de lá do Galileu, que era também da Galiléia, que ele desapareceu. Então ele fala, o que é de homem, o que for do homem e é do homem vai desaparecer. O que for de Deus sendo de Deus, ele vai prosperar. Então, o que acontece? Solta os caras. Então, o Sinédrio decide soltar, mas vamos chicotear esses apóstolos. E a própria palavra diz que os caras saem extremamente alegres, mesmo tendo sido chicoteados, porque eles podem ter sido perseguidos e sentido a própria carne em razão da defesa do Evangelho, da defesa do Cristo, da defesa das boas novas. No capítulo 6, a perseguição, a tribulação externa, que era com o Sinédrio, desaparece. E aí vem uma tribulação interna. Qual é a tribulação interna? A igreja estava cometendo uma falta gravíssima, que era a distribuição dos alimentos para os mais fracos. E esses mais fracos traziam uma ideia de xenofobia, traziam uma ideia de problemas com o estrangeiro. Porque as viúvas dos judeus helênicos estavam tendo um problema, não estava sendo distribuída. Pense injustiça dentro da própria igreja, algo que não combina, algo que não tem lógica. Então os apóstolos dizem, eu não posso tomar conta desse trabalho. Escolhe-se os diáconos. Dentro desses diáconos, que são 7 homens cheios de Espírito Santo, com respeito, notáveis, tal, encontramos 2 grandes diáconos. Dentre eles, um vai se destacar desde logo, que é o chamado Estevão, um homem cheio de Espírito Santo. O cara não se contenta apenas de fazer o trabalho administrativo. Ele vai para a rua para guerrear contra aqueles que estavam blasfemando em relação ao cristianismo. Então ele passa a combater a chamada da sinagoga dos homens livres, os chamados libertinos. Por que libertinos? Porque aqueles homens que no tempo dos Macabeus foram para Roma, tiveram seus favores com os romanos, receberam a carta de liberdade e os seus filhos, nascidos daqueles homens libertos, eram chamados de libertinos. E aqueles homens eles tinham contato com a cultura grega, motivo pelo qual tinha mais estudo. E tendo mais estudo, foram para cima para destruir a seita dos nazarenos, ou do caminho, ou dos cristãos. Então, Estevão vai enfrentar a fúria dos intelectuais. O engraçado é que, a meu ver, Estevão aqui já tinha detonado Paulo. Ele disse que uma dessas sinagogas dos homens livres era de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e Ásia. E que, de fato, Paulo de Tarso fica na Cilícia. Então, a meu ver, Paulo já tinha sido derrotado na oratória por Estevão. Tá? Em razão disso, ele vai preso, é levado para o Sinédrio, e no Sinédrio, no capítulo 7, que eu sou extremamente apaixonado por essa passagem, porque aqui encontramos um dos sermões mais extensos dos Atos dos Apóstolos, e mais completo, porque ele vai dar um show da história do povo judeu. Ele vai dar um show a respeito do templo. Eu tinha que explicar a respeito do templo, porque Cristo é do templo. O templo, na verdade, ele iria ser ressurgido em 3 dias. E o templo somos todos nós. Posteriormente, ele vai falar, quanto tem o templo? Vocês gostam do templo, mas o templo veio em forma humana e foi destruído. Ele ressurgiu. E esse templo, como os próprios profetas já teve na antiguidade, foi perseguido pelos grandes religiosos, pelo próprio povo de Deus. E vocês perseguiram e mataram o Messias. E quando, a partir dessa informação, que nós já sabemos, ele é apedrejado e Saulo não participa do apedrejamento, mas o pessoal se segura provavelmente com ainda aquelas ideias que dura recalcitrar contra os agrilhões, né, que lhe ferem.
A ideia é que ele já estava se batendo a respeito do cristianismo. É a teoria que eu acredito. Então, Estevão, com a morte de Estevão, que é tirado de Jerusalém, se torna o primeiro mártir do cristianismo. Capítulo 8. Deus projetou de forma magnífica a morte de Estevão. Por quê? A morte de Estevão serviu para o povo dizer, rapaz, o próximo a morrer sou eu. Vamos embora. Largaram tudo e correram por todo mundo. Só que a palavra diz que aqueles homens que ficaram com medo de ser mortos pelo Sinédrio, saía pelo caminho pregando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus saiu, passou a ser pregada em todos os 4 cantos pelos cristãos que estavam com medo de morrer igual a Estevão. E no meio do caminho, Cristo, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, diz agora, ide, fazei discípulo, Judeia, Jerusalém, Samaria, em todos os confins da terra. Então, logo de cara, Filipe sai, encontra lá um mago mentiroso e prega e consegue realizar a conversão em Samaria. E vai embora. Ele não fica, né? Que você está com medo de ter perseguição. A partir daí, o que acontece, gente? A igreja de Jerusalém tem conhecimento que Samaria recebeu os apóstolos. Manda João e Pedro. João e Pedro vai lá, e é justamente quando batiza em nome do Espírito Santo, e aí justamente o Simão, o mago, meu irmão, você conseguiu mandar o Espírito Santo, eu lhe pago por esse favor. Ou seja, a ideia até de Simão, que quer dizer simonia. Simonia, venda de favores celestiais, venda de favores religiosos, venda de cargos, né? Isso já até traz uma ideia, porque o sumo sacerdote normalmente era comprado, não era escolhido por Deus. Mas a ideia de Simão, para simonia, né, ele pratica um ato de simonia. Então ele disse, rapaz, se arrepende. Ele, não, peça perdão a Deus aí, que eu não quis comprar, mas perdão. A partir daí, Filipe é chamado para Gaza. E em Gaza ele vai encontrar o Etíope estava lendo Isaías 53, entende o que lês. Depois dali ele é jogado para a cidade de Azote, que é chamada de Asdod, da Filistia. Então o cara sai da Filistia, a cidade de Asdod, para Cesareia, para o norte lá na Galileia, lá, pregando. Então veja a importância do expansionismo a partir da morte de um cordeirinho chamado Estevão, a sua grande importância. Porque o evangelho foi levado para os 4 cantos. Tanto é que o capítulo 9 inicia com a conversão de Saulo, o maior perseguidor naquele tempo dos cristãos. E por onde ele ia? Para Damasco. Damasco é a capital de onde? Da Síria. Porque tinha um bocado de seguidores do Cristo lá, pregando. O que acontece? Ananias, né? O qual provavelmente seria uma vítima de Paulo, que já estava em Damasco, que ele tem um problema, ele cai no chão, cada luz, e Cristo conversa com ele, dura recalcitrar contra os agrilhões, tal, que está ali ferroando, e aquilo já dá a ideia que o próprio cristianismo já estava mexendo com ele. Depois ele vai, abre os olhos, tudo certinho. No capítulo 9 vai ter a conversão do maior disseminador da palavra de Deus. A história de Ananias, lá em Damasco, depois o perseguidor se torna perseguido, ele é tirado de Damasco, porque os próprios cristãos, os judeus de Damasco queriam matar ele, ele volta para Cesareia, depois manda lá para Tarso, tá? Posteriormente ele é encaminhado para Jerusalém, de Damasco ele vai para Jerusalém. Jerusalém tentam matar ele, então ele sai de noite e vai para Cesareia. Depois, no capítulo 9, vai ter os 2 levantes. O que é os 2 levantes? É Pedro, que cura Enéas, o paralítico Enéas, de 8 anos, que estava na cidade de Lida, e posteriormente vai ressuscitar Tabita, né? Tabita ou Dorcas, lá na cidade de Jope. Depois ele vai ficar na casa de um chamado de Simão Curtidor, aquele que trabalha com couros, que dá a ideia também de que era um grande equívoco, que era impuro, entre aspas, né? No capítulo 10, temos a história do centurião Cornélio, que nós já conhecemos, que Pedro tem a visão. Olha, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Né? Posteriormente, ele vai para a casa de Cornélio. Percebi agora que Deus não faz acepção de pessoas, só que Pedro fica na casa de um estrangeiro. Aí no capítulo 11, ele é chamado, ele é convocado para se explicar, porque ele vai para a casa de um impuro, de um estrangeiro. E lá em Jerusalém, ele vai explicar que de fato aconteceu algo fenomenal. Os caras receberam o Espírito Santo. Encontramos o primeiro gentil, entre a ideia, né? Primeiro gentil, que não é no primeiro, né? Que já teve também o etíope lá. Lembrando que o etíope no capítulo 7, capítulo 8,
com Filipe, ele leva o evangelho para a África. Cornélio vai levar para Roma, né? Ele fazia parte do batalhão italiano. No capítulo 11, Pedro tem que se explicar, né? E quando ele se explica, a igreja de Jerusalém passa a entender a importância que o evangelho chegou a outros horizontes. E aí passa a mandar a comissão, ele entendendo que o evangelho saiu das barreiras, das estruturas de Jerusalém, manda Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chega em Antioquia, fica lá por cerca de 1 ano e meio, ele, percebendo que sozinho não ia dar muito certo, eles vão lá em Tarso para chamar Saulo. Chama Saulo lá para a fim de ajudar no crescimento do evangelho. Depois, no capítulo 11, Ágabo vai falar sobre a fome que iria assolar todo mundo. E no capítulo 12 aqui vai finalizar com a história de Pedro. Na história de Pedro, no capítulo 12, Herodes, né, o Agripa I, né, ele manda matar Tiago menor, irmão de João, aquele que pediu a Cristo para sentar ao lado de Cristo, na direita, na esquerda, querendo ser superior aos demais apóstolos. Posteriormente, Pedro é liberto da prisão, vai para a casa de João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. Posteriormente, é bastante interessante que lá no capítulo 12 diz que após Pedro ser liberto da prisão, ele foi para outros lugares, ou seja, vai pregar em outro lugar fora de Jerusalém, meu amigo. Fora lá dos portões lá da Judéia. Você tem que ir para Samaria, você tem que ir para os confins da terra. Era a determinação de Deus. E aí temos a morte de Herodes, ele foi exultado e simplesmente, né, agradecer a Deus, foi morto, mas depois é discutido. Depois disso, Barnabé e Saulo voltam para Jerusalém, e aí João Marcos entra em cena, que é o evangelista Marcos. No capítulo 13, inicia-se a primeira viagem missionária. Eu vou ser um pouco mais célere, porque eu já estou com 1h16. No capítulo 13, vamos iniciar a primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé estavam lá na cidade de Antioquia. Lembremos que tem duas Antioquias. Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia, que fica lá na atual Turquia. Eles estavam na Antioquia da Síria, que tinha a terceira maior cidade do Império Romano naquele momento, de grande importância. Lá, né, tinha mestre, lá tinha profetas, lá tinha grandes estudiosos, lá tinha Barnabé e Saulo. E a partir daqueles homens são comissionados para realizar uma obra missionária pelo próprio Espírito Santo. Esses homens saem, né, passam por Salamina, depois passa pela ilha de Pafos. Lá em Pafos vai encontrar o Elimas, ou Bar Jesus, que é um encantador, um judeu, falso profeta. E a partir dali, esse homem, né, tenta impedir a pregação do evangelho. E o engraçado é que o Paulo chama ele de filho do diabo e tal. E coloca uma praga nele igual que ele teve, né? Ele teve os olhos fechados 3 dias, ele diz, por um certo tempo você vai ficar sem ver nada. Você vai enxergar trevas. Depois você vai ter sua vista restabelecida, igual a ele, né? Porque quando Cristo o atingiu, ele ficou cego. Depois de Pafos, eles vão para Perge, depois vai para Panfilha. Ali João Marcos diz, opa, estou fora, meu irmão, não quero mais não. Muitas teorias traz a respeito porque João Marcos não quis continuar na primeira viagem missionária. E aí vai embora, volta para Jerusalém. Depois ali, Paulo faz uma grande pregação na sinagoga da Antioquia da Psídia, ou seja, ele já está na região Frígio-Galácia, ou seja, ele estava na parte norte, na atual Turquia hoje, né? Quando vocês lerem a Epístola de Gálatas, lembre-se que refere-se à primeira viagem missionária. Lembre-se que refere-se ao capítulo 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando ele chega lá na Antioquia da Psídia, que fica no norte, lá da Galácia, ele faz uma pregação grandiosa, tratando sobre Cristo, sobre conversão, sobre a vida dele e tal. E a partir dali, quase todos os moradores são convertidos. Depois ele vai para Icônio, onde justamente ele faz sinais e maravilhas, onde a partir dali metade da cidade ficou a favor do cristianismo, mas ele sabendo que ele ia ser apedrejado, ele corre para Listra. Quando chega em Listra, ele vê um paralítico e cura o paralítico, aí que ele é chamado de Júpiter. E no capítulo 13, né? Ele é chamado de Júpiter e o outro é chamado de... Acabei esquecendo o nome aqui. Mercúrio, né, Paulo? Porque Mercúrio
era o que falava, era o Deus da oratória. Depois Paulo é apedrejado, depois ele vai para Derbe, depois ele retorna. No retorno na primeira viagem missionária, ele deixa sementes. Ele forma presbíteros, né? Presbíteros que não dá ideia de ancião. Ele pega os mais experientes e os mais preparados para as palavras para ficar nesta primeira viagem missionária que ficou na região Frígio-Galácia, né? Deixa eu tentar correr mais um pouquinho, né? No capítulo 15, vai ter essa discussão, porque fariseus ou judeus da Judéia vai para Antioquia, dizendo, opa, você só pode, de fato, continuar no cristianismo se você passar pela circuncisão. Então, aquilo cria uma grande animosidade entre eles. Então, sai uma delegação da igreja de Antioquia, junto com Barnabé e Saulo e outros homens, forma-se um concílio em Jerusalém, com as colunas de Jerusalém, João, Pedro e Tiago. Pedro é a favor que não seja exigido essas regras da lei mosaica, acompanhado de Tiago. Eles manifestam isso em carta envia para Antioquia Silas e um outro cidadão, acho que é chamado Judas Barsabás, né, que vai junto com Silas para ser testemunho de que de fato aquela carta é verídica. Aquela carta é lida em Antioquia, fica todo mundo feliz, beleza. Aí, ainda no capítulo 15, Barnabé e Saulo se separam por causa de João Marcos. Barnabé e Saulo diz assim, quando chega em Antioquia, vamos visitar lá aquelas mesmas igrejas lá que nós já fundamos. E Barnabé diz, não, beleza, vou levar meu primo. Paulo diz, não, você não vai levar não. Porque ele de fato abandonou a gente. Em razão disso, o que acontece? Existe uma cisão entre Barnabé, que Barnabé vai para Chipre, e Saulo vai para a sua segunda viagem missionária, levando consigo Silas, que trouxe a carta do Sínodo de Jerusalém, e ele utiliza para esse ensinamento. No capítulo 16, o escritor entra na história, ele passa a apresentar lá o pronome do plural, né? Primeiro pronome do plural, que é o nós, né? Então, na segunda viagem missionária, já entra a história de Silas, vem Silas, Paulo pega Timóteo e Lícia, Lucas e vai para a segunda viagem missionária, onde ele tenta ir para Bitínia, o Espírito Santo trava. Desculpa, ele primeiro tenta ir para a Ásia, o Espírito Santo disse, não é para cá não. Ele tenta ir para Bitínia, o Espírito Santo também trava quando ele tem uma visão do anjo, um homem, né? Macedônio, dizendo, vem nos visitar. E aí ele entra na Europa, vai pregar lá na Macedônia e também na Caia. No capítulo 17, ele vai justamente, né, ainda no sul da Europa, ele vai passar por Tessalônica, onde um grupo de desordeiro vai tentar destruir ele, prende o dono da casa, que é Jason, que paga a fiança, fica livre. Depois vai para Berea, que é aqueles que consultam aquilo que está sendo ensinado. Depois ele vai para Atenas, onde ele vai disputar, né, no Areópago, né, com os epicureus, os estoicos. Depois, no capítulo 18, ele vai para Corinto, né, que era a capital da Caia, onde ele vai ficar lá por 1 ano e 6 meses, fazendo tendas com Áquila, Priscila. Depois passa a ficar lá com o Tício Justo lá. Posteriormente, no capítulo 18, ele tem um sonho cumprido, não tenha medo. Levado ao tribunal, Galho diz, olha, isso é só uma questão de palavras, nomes e a própria lei de vocês. Não vou adentrar bastante. No capítulo 19, temos a terceira viagem missionária, né? Ele entra em Éfeso, né? Que é na Ásia Menor, a capital da Ásia Menor, uma cidade muito importante, né? Veja que ele só escolhe as principais cidades. Tem o novo batismo de Éfeso, queima de livro, a história dos 7 filhos de Seva, temos a história também de Demétrios, né? Aquela questão, viva, deusa Diana dos Efésios. No capítulo 20, ele sobe, na verdade, para entregar as ofertas para a cidade de Jerusalém. Ainda no 20, em Mileto, ele se reúne com os presbíteros da cidade de Éfeso. No capítulo 21, ele, de fato, vai para a cidade de Tiro, Cesareia, Ágabo tira o cinto dele e prende os pés e as mãos, diz assim, o dono desse cinto será desse jeito que ele vai acontecer em Jerusalém. Paulo decide para Jerusalém, a partir dessa
ida dele para Jerusalém, no Atos capítulo 21, ele se apresenta à igreja de Jerusalém, onde, de fato, os próprios colunas de Jerusalém, Tiago passa a apontar, os judeus aqui não gostam de você, porque você disse que não deve ser seguida a lei de Moisés e é contra a circuncisão. Então, em razão disso, Paulo passa a ter o devido cuidado, antes de adentrar no templo se purifica, tinha estrangeiro com ele, que é justamente, acho que é o Trófimo. Em razão disso, os judeus inventam que ele apresentava informações contra Israel, contra a lei de Moisés, contra o templo, e que tinha levado um estrangeiro para uma área exclusiva do templo, que não podia. Em razão disso, o povo agarra ele para matar, e aí é salvo pelo comandante Lísias, que leva ele para a fortaleza, quando ele está prestes a ser chicoteado, porque o cara queria saber exatamente a verdade, né? Ele não acreditou na história de Paulo, achando também que ele era um egípcio. Paulo disse, eu sou um cidadão grego. Paulo, no capítulo 22, fala perante o povo, mas a partir do momento que ele fala que matou Estevão, aí o povo se irrita, mata esse homem, diz que eles gritavam, sacudia a capa, jogava areia para cima e tal. E aí o comandante Lísias recolhe, no capítulo 23, Paulo é apresentado ao Sinédrio. E diante do Sinédrio, Paulo, de uma forma bastante magnífica, percebendo que o Sinédrio estava dividido entre saduceus e fariseus, ele diz, estou sendo condenado apenas porque eu estou acreditando na ressurreição. Eu estou acreditando num homem que apareceu para mim em espírito. Coisas que os saduceus não acreditavam. Na ressurreição, muito menos em espírito. Então, de uma forma bastante magnífica, ele colocou os acusadores dele contra eles mesmos. Então, alguns fariseus saíram em sua defesa. Em razão disso, no capítulo 23 ainda, existe um voto de anátema. 40 judeus falam, eu não vou beber nem comer quando não matar Saulo. Então, com Paulo, o sobrinho de Paulo tem conhecimento a respeito desse plano deles, né, porque Paulo foi levado para Cesareia, esses judeus mandam a carta para o governador e dizem, não, manda Paulo aqui não para o Sinédrio, que a gente precisa interrogar ele. Mas no meio do caminho iriam matá-lo. E aí o sobrinho dele escuta, vai falar com Paulo, Paulo fala com o governante Lísias, e Lísias diz assim, não vou mandar para lá não, manda Paulo para outra localidade, tá? No capítulo 24, na verdade, o comandante manda ele para Félix. Aí Paulo apresentado perante o governador Félix, esse é extremamente corrupto e propineiro, ele queria o propina de Paulo, né? Aí chama... inclusive os líderes que Jerusalém contrata um orador chamado Tértulo. Tértulo chama ele de peste, líder do partido dos nazarenos, da seita. Ele passa a apontar que isso não era verdade. Félix está muito informado a respeito do caminho, deixa Paulo preso, apesar que fica chamando Paulo o tempo todo para que Paulo desse propina para ele, mas como Paulo não deu, e como ele de fato era uma pessoa ímpia, né, ele foi trocado pelo Império Romano. Ele que era casado com Drusila que era irmão do rei Agripa II, ele é substituído por Pórcio Festo. No capítulo 25, Festo, na verdade, capítulo 25, Festo, assim que assume, vai para Jerusalém, e lá os caras de Jerusalém dizem assim, rapaz, tira o cara de Cesareia, manda ele aqui de novo para o Sinédrio. Por quê? Porque no meio do caminho iria assassinar Paulo. E Festo diz, não, vamos escutar ele lá em Cesareia. Quando chega em Cesareia, Festus, querendo agradar os judeus, fala para Paulo, que eu tinha que resolver aqui, tá beleza. Você vai lá para Jerusalém para ser ouvido pelo Sinédrio. Paulo diz, eu estou sendo julgado por um tribunal romano e assim eu permaneço que continue. Mas Festus diz, não, então vou mandar você lá para o Sinédrio. Ele diz, opa, eu apelo para o imperador. Então, existe a grande frase, né? Já que você apelou para o imperador, então você irá para o imperador. Por isso que ele é enviado para Roma. Só que no capítulo 26 tem uma visita interessante. O rei Agripa chega com sua irmã Berenice. Diz, inclusive, a tradição judaica que eles dois tinham relações sexuais, entre irmãos mesmo. Uma relação incestuosa. Eles dois que eram filhos do rei Agripa I, que morreu lá em Atos do Apóstolo, capítulo 12. Mas para finalizar, no Atos 26, no julgamento perante o rei Agripa, ele no meio do caminho, Festo pergunta, pai, tu leu tanto que já está perdendo o juízo.
Ele disse, não, eu tenho certeza e convicção do que eu estou falando, porque eu acredito no caminho. Posteriormente, ele vai falar, Paulo vai falar com o rei Agripa, o senhor crê nos profetas, o senhor sabe do que eu estou falando. E aí, o rei responde com muito sarcasmo, tu acha que em tão pouco tempo vai me tornar cristão? Porque Paulo passa a apontar que o rei conhecia a respeito dos profetas. Porque o rei, ele era idumeu. Idumeu, de fato, e tinha sangue também judeu no meio do caminho. Dizia-se que ele era filho ele era neto do rei Herodes, né? Que o rei Herodes teve 5 filhos, e tinha Aristóbulo. Aristóbulo teve como filho Agripa I, e esse Agripa I se casou com a judia. Então, Agripa II, ele tinha sangue idumeu, que é um edomita, né? Que é da casta de Esaú, casado com a judia. Depois desse emblemático julgamento junto ao rei Agripa, que ele até menciona, o rei Agripa fala, não vi motivo algum para matar esse homem. Então ele é encaminhado para Roma. Então no capítulo 27, você vai apontar a respeito do navio com a tripulação de 266 pessoas, onde o próprio apóstolo fala, porque estamos no inverno, não tem condição nem de navegar por aí, vai ser complicado, né? Mas aí existe intercessão divina no meio do caminho ali. Esse navio vai naufragar, apesar que ele recebe uma visão, dizendo que ninguém morrerá. Muito interessante a história. No capítulo 28, para terminar, Paulo chega na ilha de Malta, o frio foi muito bem recebido, vai acender o fogo, uma serpente, né, por causa do calor, se assusta, enrola na mão dele, pica, o pessoal, esse cara vai morrer, até porque a serpente era venenosa. Mas o povo de Malta pensou que ele era um assassino, mas como não aconteceu nada com ele, então, pô, você não é assassino, então você é um Deus. Ele disse, não sou um Deus, eu sou simplesmente o servo do Deus Altíssimo, aqui para anunciar a palavra de Deus. Então, muitos moradores da ilha de Malta se converteram. Posteriormente, ele vai até a casa de Públio, que é um chefe da ilha de Malta, e cura o pai dele, que estava com febre e disenteria. Posteriormente, no verso 16, ele chega a Roma. Assim que ele chega a Roma, de fato, é permitido ele ter a prisão domiciliar, de fato, poder alugar uma casa e ser acompanhado por um soldado, né? Então, ficava um soldado acompanhando ele o tempo inteiro. Posteriormente, no verso 21, ele convoca os líderes judeus para falar a respeito da missão dele, porque ele foi até Roma, e lá em Roma ele vai apresentar a respeito do cristianismo. E os judeus falam, não recebi nenhuma carta da Judéia, uma coisa que é bastante estranha. Alguns dos judeus aceitaram, outros não, porque estavam com o coração corrompido. E é quando justamente temos que Paulo invoca, né, aponta a respeito da passagem de Isaías 6 acerca do coração endurecido, né, onde quem tem olhos, eles poderão ver, mas não enxergarão, ouvido, eles escutarão, mas não entenderão a palavra de Deus, porque o coração está corrompido. E para finalizar, até porque são os 2 últimos versos desse livro maravilhoso, do verso 30 e 31, que vai dizer que durante 2 anos Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos que iam ver. Inclusive, muitos apontam que Atos Apóstolos foi findado aqui nessa passagem de Paulo, 2 anos aqui em Roma. E no verso 31, e Paulo anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade, porque de fato ele não tinha lá os seus opositores de forma direta. Então, assim, ele chega ao berço ali da civilização daquele momento, a mais importante de todas as cidades, com mais de 1,5 milhão de habitantes, e assim para propagar a palavra de Deus. E foi um ato muito importante, porque de fato, a partir dali, o cristianismo passa a expansionar ainda mais, porque ele chegou, de fato, um fósforo foi aceso em Jerusalém e causou um incêndio em toda a humanidade. Tá bem? E assim encerro